Existem decepções que não fazem barulho quando chegam, mas deixam marcas profundas quando passam. Quando alguém que você confiava te decepciona, seja com uma promessa quebrada, uma mentira descoberta ou simplesmente com o abandono silencioso, é como se algo dentro de você perdesse o equilíbrio por alguns instantes. E o mais doloroso de tudo é que muitas vezes essa decepção vem justamente de quem você menos esperava, de quem você abriu espaço na sua vida, de quem você acreditou que estaria ali. Nesses momentos é natural querer respostas. Você quer entender o que aconteceu, quer uma explicação que faça sentido, talvez até queira confrontar a pessoa, deixar claro o quanto aquilo te afetou. Mas aqui vai uma verdade que poucos têm coragem de aceitar. Quem te decepcionou raramente vai te dar o fechamento que você busca. E é por isso que este vídeo é importante. Ao invés de reagir com explosões emocionais, ou de ficar preso em ciclos de cobrança e justificativa, você vai aprender algo muito mais poderoso. Como eliminar em silêncio aquilo que não serve mais, sem fazer escândalo, sem precisar provar nada a ninguém. Não se trata de fingir que nada aconteceu, nem de se tornar uma pessoa fria ou indiferente. Se trata de sabedoria, de inteligência emocional, de entender que algumas coisas precisam ser deixadas para trás sem alarde, porque o seu silêncio e a sua ausência comunicam muito mais do que qualquer discurso. Este vídeo vai te mostrar exatamente 8 coisas que você deve eliminar em silêncio quando alguém te decepciona. E ao final, você vai perceber que a maior vingança não é fazer a pessoa se arrepender. É simplesmente não permitir que a decepção que te causaram defina os seus próximos passos. Porque no fim, o que separa pessoas comuns de pessoas inesquecíveis é justamente a forma como elas escolhem responder ao que não mereciam viver. Mas antes de começarmos, se esse tema tocou em algo dentro de você, se você está decidido a não deixar mais que a decepção controle suas ações, curta este vídeo agora, inscreva-se no canal e ative as notificações. E deixe nos comentários como um compromisso consigo mesmo. Eu escolho minha paz acima de tudo. Vamos começar. Elimine a necessidade de explicações. Quando alguém te decepciona, a primeira reação é buscar explicações. Você quer saber por quê? Quer ouvir da boca da pessoa o que aconteceu, o que mudou, onde foi que você errou, ou onde foi que ela falhou. Mas a realidade é dura. Na maioria das vezes, você não vai receber a explicação que procura. E mais do que isso, você não precisa dela para seguir em frente. Marco Aurélio, o imperador filósofo, escreveu em suas meditações: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Compreenda isso e encontrará força. Quando você elimina a necessidade de explicações, está aplicando esse princípio na prática. Você está reconhecendo que não controla as atitudes dos outros, não controla se eles vão ou não assumir a responsabilidade pelo que fizeram, mas controla se vai ou não ficar preso, esperando por respostas que talvez nunca cheguem. Implorar por explicações é como abrir uma ferida que já estava começando a cicatrizar, na esperança de que quem te machucou venha curá-la. Mas quem te decepcionou raramente será quem vai te trazer paz. E quando você insiste, quando você manda mensagens, quando você exige conversas, quando você cobra posicionamentos, algo sutil mas devastador acontece. Você começa a se diminuir. A decepção que foi causada por outro passa a parecer responsabilidade sua. Você vira o chato, o exagerado, o sensível demais. É nesse ponto que o silêncio se torna uma arma poderosa. Quando você escolhe não implorar por explicações, está dizendo ao mundo e a si mesmo que não precisa de alguém para validar o que sentiu, que você é capaz de honrar sua própria dor, acolher suas próprias feridas e caminhar mesmo sem o fechamento ideal, porque nem sempre ele virá. E tudo bem. A resposta que você tanto procura talvez nem seja justa. Talvez venha carregada de desculpas vazias, de meias verdades, ou até de culpa invertida. Você não precisa disso. O que você precisa é de paz. E ela começa quando você escolhe não correr atrás de quem partiu te deixando em pedaços. Resista à tentação de buscar explicações de quem já demonstrou não se importar com o impacto das próprias atitudes. Isso não é orgulho, é respeito próprio. Elimine o desejo de confronto.
Quando alguém te decepciona, a tentação de confrontar é quase irresistível. Há uma chama interna que se acende, feita de indignação, dor e frustração, e ela quer sair em forma de palavras duras, acusações diretas, cobranças justas. Você quer que a pessoa saiba exatamente o que fez. Você quer que ela sinta o peso da decepção que causou. É compreensível. É humano. Mas nem todo fogo precisa ser alimentado. Alguns confrontos não esclarecem nada, apenas inflamam ainda mais a situação. Evitar o confronto não é sinal de fraqueza, covardia ou passividade. É sabedoria. É a escolha consciente de não investir sua energia em algo que só vai te desgastar, que não vai mudar o que já foi feito e que muitas vezes só serve para abrir ainda mais feridas. Epicteto, um dos grandes mestres estoicos, nos ensinou: não são as coisas que nos perturbam, mas sim as opiniões que temos sobre elas. Muitas vezes o confronto que você imagina que vai trazer resolução só serve para reacender mágoas, alimentar o ego da outra pessoa ou te deixar preso a uma discussão que não leva a lugar algum. Quando você decide recuar em silêncio, não é porque está aceitando o que aconteceu, é porque entende que sua paz vale mais do que ter razão. Existem feridas que cicatrizam melhor no silêncio do que no barulho da justificativa. Existem situações que se resolvem muito mais com distância do que com argumentação. E há momentos em que a melhor resposta é não entrar no jogo, não porque você perdeu, mas porque escolheu vencer de outro jeito. É nesse tipo de escolha que mora a verdadeira força. A força de quem entende que não precisa provar nada para ninguém, que não precisa gritar para ser ouvido, que não precisa se explicar para justificar sua dor. Evitar o confronto é preservar a própria dignidade. É entender que nem tudo merece resposta. Nem toda provocação merece reação e nem todo erro merece exposição. Às vezes, a resposta mais poderosa que você pode dar a quem te decepcionou é o seu silêncio, sua ausência e sua vida seguindo em paz. Então, da próxima vez que sentir a vontade de acertar as contas ou colocar os pingos nos is, respire fundo. Pergunte a si mesmo: isso vai me curar ou só vai reabrir a ferida? Se a resposta for dor, então escolha o caminho da maturidade. Nem tudo precisa ser dito, nem toda batalha precisa ser travada. E às vezes, o seu maior ato de amor próprio é justamente não revidar, é virar a página, não por fraqueza, mas por respeito ao que você está se tornando. Elimine a disponibilidade emocional. Quando alguém te decepciona, mas depois retorna como se nada tivesse acontecido, você se depara com uma escolha crucial: continuar disponível emocionalmente ou fechar essa porta em silêncio. E aqui mora um dos maiores testes da sua maturidade emocional. Ser emocionalmente disponível para alguém significa abrir espaço interno, compartilhar seus pensamentos, suas vulnerabilidades, seus dias bons e ruins. É dar acesso ao seu mundo interior. E quando alguém te decepciona profundamente, continuar oferecendo essa disponibilidade é como deixar a porta da sua casa aberta para quem já demonstrou que não respeita o espaço. Sêneca, o filósofo estoico, escreveu: é impossível viver feliz quando você gasta tempo demais com pessoas erradas. Eliminar a disponibilidade emocional não é ser frio ou rancoroso. É simplesmente reconhecer que nem todo mundo merece acesso total a você. É entender que algumas pessoas perderam o privilégio de conhecer seus sentimentos, suas dúvidas, seus medos, suas alegrias. Isso se manifesta de formas sutis, mas poderosas. Você pode cumprimentar a pessoa sem puxar assunto. Pode responder mensagens sem se aprofundar. Pode estar presente sem realmente estar disponível. É manter a educação, mas não mais a intimidade. É ser gentil, mas distante. E essa mudança, ainda que silenciosa, comunica volumes. Quem te decepcionou muitas vezes espera que, com o tempo, as coisas voltem ao normal. Espera que você esqueça, que relevante, que retome a proximidade de antes. Mas quando você elimina sua disponibilidade emocional, está dizendo sem palavras: as coisas não voltarão a ser como eram porque eu aprendi com o que aconteceu. E o mais interessante é que você não precisa anunciar isso.
Não precisa fazer um discurso sobre como agora você será mais distante. Suas atitudes vão falar por você. A forma como você não se abre mais. A maneira como você mantém conversas superficiais onde antes havia profundidade. O jeito como você simplesmente não está mais tão presente quanto era. Essa eliminação silenciosa da disponibilidade emocional é um ato de autopreservação. É reconhecer que sua energia emocional é limitada, preciosa, e deve ser direcionada a quem realmente valoriza tê-la. Não é sobre punir o outro, é sobre proteger a si mesmo. É sobre não permitir que quem já te decepcionou uma vez tenha novas oportunidades de fazer o mesmo. E com o tempo, você vai perceber que essa distância emocional não te torna menor, te torna mais forte. Porque você aprendeu que preservar sua paz interior é mais importante do que manter proximidades que já provaram ser inseguras. Você aprendeu que nem todo mundo que entra na sua vida merece ficar. E essa é uma das lições mais valiosas que a decepção pode nos ensinar. Elimine as expectativas sobre essa pessoa. Uma das coisas mais difíceis de eliminar quando alguém te decepciona são as expectativas que você ainda carrega sobre essa pessoa. Você continua esperando que ela perceba o erro, que ela mude, que ela se torne quem você imaginava que ela era. Mas aqui está uma verdade libertadora. As pessoas só mudam quando elas mesmas decidem mudar, não quando você espera que mudem. Marco Aurélio nos lembra: quando você acorda pela manhã, pense no privilégio precioso que é estar vivo, respirar, pensar, desfrutar, amar. Mas ele também nos ensinou a aceitar as pessoas como elas são, não como gostaríamos que fossem. Manter expectativas sobre alguém que já te decepcionou é como continuar apostando fichas em um jogo que você já perdeu. Expectativas são correntes invisíveis. Elas te prendem ao passado, ao que poderia ter sido, ao que você acreditava que aquela pessoa era. E enquanto você carrega essas expectativas, você não consegue verdadeiramente seguir em frente. Porque uma parte de você ainda está esperando, ainda está acreditando que talvez, um dia, as coisas sejam diferentes. Eliminar as expectativas não significa se tornar cínico ou desacreditar nas pessoas. Significa simplesmente reconhecer a realidade como ela é, não como você gostaria que fosse. Significa parar de criar versões melhoradas das pessoas na sua mente e começar a enxergá-las pelas atitudes que elas realmente demonstram. Quando você elimina as expectativas sobre alguém que te decepcionou, algo poderoso acontece. Você recupera sua energia. Toda aquela energia que você gastava esperando, antecipando, desejando mudanças, agora pode ser redirecionada para sua própria vida, seu próprio crescimento, suas próprias escolhas. E o mais bonito disso é que você faz isso em silêncio. Você não precisa anunciar que não espera mais nada daquela pessoa. Você simplesmente para de esperar. Você para de checar se ela mudou. Você para de imaginar cenários onde ela finalmente entende o que fez. Você apenas segue, carregando apenas o que é seu para carregar. Essa eliminação silenciosa de expectativas é um ato de compaixão consigo mesmo. É dizer: eu mereço viver livre do peso de esperar que outras pessoas se tornem quem eu preciso que elas sejam. Eu mereço construir minha vida baseado no que é real, não no que é imaginado. Elimine a necessidade de validação dessa pessoa. Quando alguém importante te decepciona, é comum que você ainda busque a validação dessa pessoa de formas sutis. Você quer que ela veja que você está bem. Você quer que ela reconheça seu valor. Você quer, no fundo, que ela perceba o erro que cometeu ao te decepcionar. Mas aqui está uma verdade que vai te libertar. Você não precisa da validação de quem te decepcionou para confirmar seu valor. Epicteto foi claro ao ensinar: não são as coisas externas que nos perturbam, mas nossos julgamentos sobre elas. Sua necessidade de validação é um julgamento interno, uma crença de que o reconhecimento do outro é necessário para que você se sinta completo, valorizado, suficiente. Mas essa é uma armadilha emocional perigosa. Buscar validação de quem te decepcionou é dar a essa pessoa um poder que ela não merece mais ter sobre você. É colocá-la em uma posição de juíza do seu valor,
quando na verdade, a única opinião sobre você que realmente importa é a sua própria. Eliminar essa necessidade de validação significa parar de postar indiretas nas redes sociais, esperando que a pessoa veja. Significa parar de contar suas conquistas para amigos em comum, na esperança de que a notícia chegue até ela. Significa parar de construir uma versão editada da sua vida para provar que você superou. Porque quando você realmente supera, você não precisa provar nada a ninguém. O filósofo estoico sabia que a verdadeira força vem de dentro, não do reconhecimento externo. Quando você elimina a necessidade de validação de quem te decepcionou, você está declarando sua independência emocional. Está dizendo: eu não preciso que você reconheça meu valor para que eu me sinta valioso. Eu não preciso que você se arrependa para que eu tenha paz. Eu não preciso que você veja meu crescimento para que ele seja real. E isso, meu amigo, é liberdade verdadeira. É caminhar pela vida sem carregar o peso da opinião alheia. É construir sua autoestima em bases sólidas, fundamentadas no seu próprio reconhecimento, não na aprovação de quem já demonstrou não saber te valorizar adequadamente. Quando você faz isso em silêncio, sem anunciar, sem fazer declarações públicas sobre como agora você é independente da opinião dessa pessoa, a transformação é ainda mais profunda. Porque você não está tentando convencer ninguém, nem mesmo a si mesmo. Você simplesmente mudou internamente, e essa mudança se reflete naturalmente em suas atitudes. Elimine o espaço mental que essa pessoa ocupa. Talvez a coisa mais difícil de eliminar em silêncio não seja nada externo, mas sim o espaço que aquela pessoa ainda ocupa na sua mente. Mesmo após a decepção, mesmo após decidir se afastar, você ainda se pega pensando nela, relembrando conversas, imaginando diálogos que nunca aconteceram, criando cenários de confronto ou reconciliação. E cada vez que você faz isso, está alimentando uma presença que deveria estar diminuindo. Marco Aurélio escreveu: nossa vida é aquilo que nossos pensamentos fazem dela. Quando você permite que alguém que te decepcionou continue ocupando espaço significativo nos seus pensamentos, você está, de certa forma, dando a essa pessoa um lugar de destaque na construção da sua vida. E isso não é justo com você. Eliminar o espaço mental que alguém ocupa é um trabalho diário, silencioso e interno. Não é algo que você anuncia ou que os outros podem ver. É uma disciplina mental que você pratica cada vez que sua mente insiste em voltar para aquela pessoa. E você conscientemente redireciona seus pensamentos para algo mais produtivo, mais saudável, mais alinhado com seu bem-estar. Isso não significa reprimir memórias ou fingir que a pessoa nunca existiu. Significa simplesmente não dar mais energia mental a quem não está contribuindo positivamente para a sua vida. Significa parar de ensaiar conversas que nunca terão. Significa parar de remoer o que aconteceu, tentando entender cada detalhe, cada motivação, cada escolha. Os estoicos praticavam o que chamavam de atenção ao presente. Quando você se pega pensando excessivamente em quem te decepcionou, você não está presente. Você está preso no passado, ou em futuros imaginários. E enquanto está preso ali, a vida real está passando. Eliminar esse espaço mental é como fazer uma faxina interna. Você identifica os pensamentos que não servem mais, reconhece que eles estão ali e gentilmente os deixa ir. Não com raiva, não com força, mas com a firmeza tranquila de quem sabe que há coisas mais importantes merecedoras da sua atenção mental. E com o tempo, você vai notar que pensa cada vez menos naquela pessoa, que ela não é mais a primeira coisa que vem à sua mente quando você acorda, nem a última antes de dormir, que você pode passar dias inteiros sem sequer lembrar dela. E quando finalmente percebe isso, você entende que conseguiu algo poderoso. Recuperou o território mental que era seu por direito. Elimine a esperança de que as coisas voltem a ser como eram. De todas as coisas que você precisa eliminar em silêncio quando alguém te decepciona, talvez a mais dolorosa seja esta: a esperança de que as coisas voltem a ser como eram antes. Aquela época em que você confiava plenamente, em que a relação parecia sólida, em que você não precisava questionar intenções ou duvidar de palavras. Mas aqui está uma verdade fundamental que Sêneca nos ensinou: a vida só pode ser compreendida olhando para trás.
mas precisa ser vivida olhando para frente. Quando você se apega à esperança de restaurar o que foi quebrado, você está olhando para trás enquanto tenta caminhar para frente. E isso nunca funciona. A decepção muda tudo. Ela cria uma fissura que, mesmo que pareça reparada na superfície, continua ali embaixo. Porque agora você sabe que aquela pessoa é capaz de te decepcionar. Agora você conhece um lado dela que não conhecia antes. E não há como desconhecer o que já foi conhecido. Manter a esperança de que tudo volte ao normal é cruel consigo mesmo. É como tentar encaixar um copo quebrado de volta à sua forma original. Você pode até juntar os pedaços, pode até usar cola, mas ele nunca mais será o mesmo. E cada vez que você tentar usá-lo, vai ser lembrado das rachaduras. Eliminar essa esperança não é desistir do relacionamento ou da amizade necessariamente. É aceitar que, se algo for reconstruído, será algo novo, diferente, com bases diferentes. É reconhecer que aquela inocência se foi, aquela confiança plena não existe mais, e que isso é uma realidade que precisa ser aceita, não negada. E você faz isso em silêncio porque não é uma decisão que precisa ser comunicada. É uma aceitação interna. Um luto silencioso pelo que foi e não será mais. É permitir-se sentir a tristeza dessa perda, sem tentar consertá-la artificialmente com otimismo forçado ou esperanças irreais. Os estoicos entendiam profundamente o conceito de aceitação. Aceitar não significa gostar ou concordar. Significa simplesmente reconhecer a realidade como ela é. E a realidade é que algumas decepções marcam pontos de não retorno. E tudo bem, porque do outro lado dessa aceitação existe a possibilidade de construir algo novo, seja com essa pessoa em bases diferentes, seja sem ela, em caminhos separados. Quando você finalmente elimina a esperança de que as coisas voltem a ser como eram, você se liberta da prisão do passado. Você para de comparar o presente com aquela versão idealizada de como as coisas costumavam ser. E nesse espaço de aceitação, você encontra a liberdade de seguir em frente, seja qual for a direção que escolher. Elimine a versão de si mesmo que permitia isso. E chegamos à coisa mais importante que você precisa eliminar em silêncio quando alguém te decepciona. A versão de si mesmo que permitiu que isso acontecesse. Não estou dizendo que a decepção foi culpa sua, porque não foi. As pessoas são responsáveis por suas próprias escolhas. Mas existe uma parte de você, um padrão de comportamento, uma forma de se relacionar, que precisa ser observada e transformada. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Compreenda isso e encontrará força. A única pessoa que você pode realmente mudar é você mesmo. E quando alguém te decepciona, há uma oportunidade oculta nessa dor. A chance de evoluir para uma versão mais forte, mais consciente, mais sábia de quem você é. Talvez você precise eliminar a parte de você que ignorou sinais vermelhos porque queria acreditar nas pessoas. Talvez precise eliminar a tendência de se doar demais, de dar mais chances do que deveria, de aceitar menos do que merece. Talvez precise eliminar o medo de estabelecer limites claros, a necessidade de ser sempre compreensivo, sempre disponível, sempre perdoador. Essa eliminação não é sobre se tornar duro ou fechado, é sobre se tornar mais consciente, é sobre aprender com a experiência, sem deixar que ela te defina. É sobre usar a dor como professora, não como prisão. Epicteto nos ensinou que não podemos controlar o que acontece conosco, mas podemos controlar como respondemos. E a sua resposta mais poderosa a uma decepção não é a vingança, não é o confronto, não é fazer a pessoa se arrepender. É transformar a si mesmo de tal forma que você nunca mais permita que algo assim aconteça da mesma maneira. Isso significa desenvolver discernimento mais aguçado sobre com quem você compartilha seu tempo, sua energia, sua confiança. Significa aprender a valorizar mais as atitudes que as palavras. Significa entender que amor próprio também é dizer não, também é se afastar, também é escolher sua paz acima da presença de alguém. E você faz isso em silêncio porque é uma transformação interna, profunda, que não precisa de plateia.
Você não anuncia ao mundo que agora é uma pessoa diferente. Você simplesmente se torna, e com o tempo, as pessoas vão notar. Vão perceber que há algo diferente em você. Uma firmeza que não havia antes. Uma clareza nas escolhas. Uma serenidade que vem de quem aprendeu lições difíceis e decidiu crescer com elas. Essa é a maior eliminação de todas, porque não é sobre tirar algo externo da sua vida. É sobre transformar algo interno. É sobre matar a versão de você que aceitava migalhas, que tolerava desrespeito disfarçado de amor, que tinha medo de ficar sozinho mais do que tinha medo de ficar em companhias erradas. E quando você finalmente elimina essa versão antiga de si mesmo, quando você evolui silenciosamente para alguém mais forte, mais consciente, mais alinhado com seu próprio valor, aí sim você está verdadeiramente livre. Livre da decepção, livre da dor, livre da necessidade de que o outro mude. Porque você mudou. E essa mudança é irreversível. Eliminar coisas em silêncio quando alguém te decepciona não é sobre ser frio, vingativo ou orgulhoso. É sobre entender que nem tudo precisa de explicação. Nem toda ferida precisa de exposição. Nem toda dor precisa de plateia. É sobre ter a maturidade de processar sua decepção internamente, de fazer as mudanças necessárias sem precisar anunciar, de seguir em frente com dignidade. Os filósofos estoicos nos ensinaram que a verdadeira força não está em nunca ser ferido, mas em como você se reconstrói depois de ser ferido. Quando você elimina em silêncio a necessidade de explicações, o desejo de confronto, a disponibilidade emocional, as expectativas, a busca por validação, o espaço mental, a esperança de restauração e a versão antiga de si mesmo, você não está apenas reagindo a uma decepção. Você está se transformando em alguém que não pode mais ser decepcionado da mesma forma. E talvez esse seja o maior presente que uma decepção pode te dar. A oportunidade de evoluir, de se conhecer melhor, de estabelecer limites mais claros, de valorizar mais quem realmente merece estar na sua vida. Porque no final, você percebe que a decepção não te diminuiu, te fortaleceu, não te quebrou, te refinou, não te fez desistir das pessoas, te ensinou a escolher melhor. Então, da próxima vez que alguém te decepcionar, lembre-se, você não precisa fazer barulho para ser ouvido. Você não precisa de confrontos para estabelecer limites. Você não precisa de explicações para seguir em frente. Às vezes, o mais poderoso que você pode fazer é simplesmente eliminar em silêncio tudo aquilo que não serve mais e caminhar com a cabeça erguida em direção a uma versão melhor de você mesmo. Se este vídeo ressoou com você, se de alguma forma te ajudou a enxergar com mais clareza como lidar com a decepção, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. Ative o sininho de notificações para sempre ser avisado quando postarmos um novo conteúdo. E lembre-se, às vezes a resposta mais forte não é o grito, é o silêncio de quem aprendeu a se valorizar. Até o próximo vídeo.